Olá gente, tudo bem? Meu nome é Eliseu. Eu estou gravando esse vídeo aqui, vou fazer uma introdução, responder uma pergunta de alguns alunos, sou professor de teologia, sobre o pecado original. Não esqueça de dar um like, se inscrever no meu canal. A questão é a seguinte: a maioria dos cristãos dizem que nós, seres humanos, morremos por conta do pecado original, que, segundo eles, esse pecado deriva de Adão. Quando nós olhamos para o Taná, ou quando olhamos lá na Torá, no livro do Bereshit, os começos, nós começamos a compreender que a coisa não é bem por aí. Isso foi uma doutrina fundamentada pelo apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi que criou essa tese de pecado original, e ele diz que todos pecaram e a partir de então todos carecem da graça de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem veio a salvação. Tá. Na verdade, o livro do Gênesis é um texto muito mal interpretado, com essa suposta doutrina do pecado original, qual supõe que todo ser humano nascido depois de Adão e Eva herdaram o pecado original, dando uma ideia de que o pecado entrou no mundo, nosso mundo físico, né, da Terra, através do pecado de Adão. Mas quando a gente lê no livro de Bereshit, a gente observa que Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente começa por aí. Então, se Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, então isso quer dizer que o mal já existia no mundo, né? Então já existiu o bem e existiu o mal. Mas seria isso verdade? Seria isso um conceito judaico? Bom, essa doutrina de pecado original, que ensina que pelo fato de Adão e Eva terem pecado no jardim, trouxe a morte a todos os seus descendentes. Isso é segundo esses ensinamentos, né? Todos os humanos morrem porque Adão pecou, e até hoje fica isso, né? Porque eles comeram um fruto que Hashem havia proibido comer. Tá, tudo bem. Com este pecado, todo homem deve pagar com a morte. Essa é a doutrina paulina que ficou. Algo inconcebível dentro da Torá judaica. Porque, na verdade, não se tem nenhuma evidência na Torá, nem se menciona isso sobre o pecado original. Mas a maioria dos religiosos afirmam isso, que os seres humanos morrem por conta do pecado de Adão. Segundo o Rabino Morris, em conceitos judaicos, o homem foi feito mortal. E os cristãos dizem que a gente morre por conta do pecado de Adão e que o homem tinha sido criado eterno. Na verdade, a Torá, o livro de Bereshit, não dá nenhuma informação dessa. E que com certeza, quando o Eterno fez o homem, ele era mortal, né? Nunca houve imortalidade em sua formação terrena, a formação de Adão, né? Agora, a questão de ele morrer ou não, isso dependeria das suas ações, é claro, né? Que Adão era inegável. A Torá ensina o quê? Que o homem comeu o fruto consciente do que lhe ocorreria. Por quê? Porque Hashem o havia dito para não comer. A morte já é indicada, né, pela palavra do Eterno. Foi bem entendido naquele momento. Como ele desobedeceu, acabou sendo excluído do Éden, né? Então, quando a gente vê que muita gente fala, a serpente era o Satanás, aquela coisa toda, a serpente enganou Eva. Na verdade, a serpente não enganou a Eva. A serpente disse que se eles comessem do fruto,
da árvore, eles seriam como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então ela não disse nenhuma mentira, ela falou a verdade. Porque realmente Adão e Eva, eles não conheciam o mal ainda. E a partir do momento que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, então eles teriam acesso ao mal, conheceriam o mal. E foi o que aconteceu. A Eva comeu com Adão, então ambos, as escamas caíram dos olhos e ambos começaram a enxergar o mal, né? Então a serpente não mentiu e, na verdade, a Eva foi tentada pela sua própria cobiça, porque o texto diz que a árvore era agradável aos olhos, né, desejável, então ela desejou, né? Ela teve uma inclinação, isso chamado de Yetzirah, inclinação para o mal. E segundo o Midrash, na página 19 e 20, no volume 1, diz que uma das funções da serpente que o Eterno criou seria o seguinte, porque a serpente ela andava e falava, era um dos animais mais inteligentes, diz o texto. E eles teriam duas serpentes em casa, uma para buscar ouros, para ser mensageiros, servir, e a outra para servir em casa. Mas desde o pecado, como ela teve aquele diálogo lá, ela perdeu as pernas, ficou condenada a rastejar, e por isso da sua boca sai veneno, pelo fato dela ter tido esse diálogo, né? Por isso o Eterno diz: rastejarás a partir de agora, colocarei veneno na tua boca, né? Então, e dentro dessa perspectiva, muitos querem falar que ali no Éden era uma ação de Lúcifer, de Satanás, e não sei o que, aquela coisa. A Torá não fala nada disso. Dentro do conceito judaico, existe 4 tipos de pecado, né? Todos podemos cometer pecado, algum deslize diante do Eterno, né? E dentro da perspectiva judaica, existe uma classificação de pecados. Não que existam pecados pequenos, pecados grandes, mas existe uma classificação. Por exemplo, primeiro, shet, que significa errar o alvo, pecar, sem a intenção daquele que comete o erro, né? Ou por não saber, por exemplo, ou por distração. Esse é o primeiro. Nós temos o Avam, que significa perversidade, depravação, ou seja, o pecado com a intenção de cometer o erro, né? Ou seja, alguém que é incitado pelo seu Yetzirah, pela sua inclinação para o mal. Nós temos a Veiyá também, que é uma ofensa, uma transgressão, um limite moral, um pecado ocorrido com a intenção de pecar ou de errar deliberadamente, quando se faz uma premeditação. E nós temos o Pesha, que é uma rebelião, né? Um pecado constante, qual o pecador ele rejeita a soberania do Eterno, conhecido como pecado imperdoável, né? Também. Então existe esse tipo de classificação. E quando a gente vai observando na perspectiva da Torá, não tem nada disso de demônio. Mas eles querem usar um texto básico, os religiosos, para dizer que o texto de Ezequiel 28 fala sobre a queda de Lúcifer. Nessa introdução nós vamos analisar do versículo 1, do capítulo 28 de Ezequiel até o 10, e a gente vai perceber que ele não tem nada a ver com Lúcifer. No vídeo 2 nós vamos continuar do versículo 12 ao 19. A gente vai ver que não está falando nada de Lúcifer, nada de ser sobrenatural. Está falando de um homem, do rei de Tiro, né? O rei de Tiro. Ou seja, quem eram esses povos que habitavam Tiro? Os fenícios. Se a gente olhar historicamente, a gente vai observar que historicamente nós vamos encontrar que eles moravam numa região costeira, né, de muita ilha, e eles eram grandes navegadores, dominavam várias embarcações, dominavam os mares. Olha o que diz o texto, Ezequiel 28.
veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passa, aí olha o que o texto diz, e não passas de homens, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus. O texto diz que você é um homem, você não passa de um homem, você não é Deus. Então, o texto está dizendo, já no versículo 12, que ele não é Deus, ele é apenas um homem. Verso 3, versículo 3, sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. És mais sábio que Daniel. Então aqui o escritor está fazendo uma menção a um contexto histórico. Se estivesse falando de Lúcifer, Daniel não tinha nascido naquela época. Quando Lúcifer caiu do céu, a ideia que se tem é que o nosso plano físico, a Terra, não era habitado. Então como é que o escritor vai mencionar Daniel na queda de Lúcifer, se Adão nem havia criado, pelo menos assim em tese, não tinha sido criado, se os povos não existiam, né? Ou será que quando Lúcifer caiu, ele já conhecia Daniel? Aqui é uma questão histórica. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, versículo 4, alcançaste poder e adquiriste prata e os teus tesouros. Versículo 5, pela extensão da tua sabedoria no teu coração, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Então vamos lá. Então quer dizer que Lúcifer, Satanás, ele tinha comércio, ele era comerciante, ele comercializava no céu. Se ele era comerciante no céu, ele comercializava o quê? Mas a gente observa que isso não tem nenhum fundamento, porque existe comércio no céu? Não sei, não conheço isso. Então é uma teoria que não faz sentido, é só analisar. O texto está dizendo, não é eu que estou inventando, o texto está dizendo. O carro do teu comércio. Lúcifer comercializava lá no céu? É isso? Então, o texto está dizendo? Não. Diz mais, versículo 6. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Como se fosse o coração de Deus, mas não é o coração de Deus. 10. Da morte de incircunciso morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor teu Deus, morrerás. Então Lúcifer morreu, porque está dizendo que ele morrerás. Então, se estava falando de Lúcifer, Lúcifer não poderia existir, Satanás não poderia existir porque ele morreu. Então, se ele morreu, ele não existe. E como é que a igreja prega hoje que ele existe? Se a igreja está dizendo que ele existe, então é porque ele não morreu. Mas eu não posso ir pelo que, porque eu estou falando, não é porque eu estou falando, o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele ia morrer com morte circuncisa. E olha o que o comentarista diz do texto aqui da Bíblia. Isso aqui é a Bíblia da mulher. O comentarista diz o seguinte: morte de incircunciso, morte de circunciso indicava uma morte vergonhosa e sem honra. A circuncisão era um sinal da aliança. Ser incircunciso era ficar fora da aliança de Deus. Então ele estava fora da aliança de Deus, ficaria e morreria como ser humano normal. Então, o texto não está falando, meus senhores, minhas senhoras, de Satanás nenhum, está falando do rei de Tiro, rei da Fenícia. Eram os povos fenícios que habitavam lá. E está falando que ele morreria por um intermédio de um estrangeiro. Que estrangeiro era esse? O rei da Babilônia, Nabucodonosor. Porque essa profecia é no tempo em que os israelitas estavam presos, estavam cativos na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então, quem sitiou Nabucodonosor, historicamente, se você for ler a história, você vai saber. Historicamente, Nabucodonosor sitiou a cidade de Tiro por 13 anos, né? E ele obteve sucesso, sim. Depois de 13 anos, conseguiu conquistar e o rei foi morto conforme a profecia.
é um dado histórico. Está na história isso registrado, não tem como fugir. Então aqui não tem nada a ver com Satanás, não tem nada disso. É só ler o texto e aceitar o que o texto está dizendo. Eu vou ficar por aqui, mas eu vou gravar a parte 2 para a gente falar sobre o versículo 12 até o 19. Até mais, um abraço a todos.